Capítulo 27. Ana chegou na festa. Tal como Marco Polo, ao ver o esquema de segurança, sentiu-se tensa. Quando entrou no salão oval, ficou pasma. Tentando ser discreta, indagou baixinho. — Papai, o que representa tudo isto? — Você merece, minha filha. Nós merecemos. Focalizou de longe seu amado. Ele fez um gesto com as mãos, tentando aliviá-la, como se dissesse: vamos fazer o quê? Relaxe. O conjunto de cordas começou a tocar a marcha nupcial. Parecia produzir um som celestial que percorria as artérias do corpo e penetrava no tecido da alma dos convidados. O vestido branco de seda, com poucas rendas, caía sobre o corpo de Ana, delineando-o de maneira sensual. O vestido era simples, mas ela estava deslumbrante. Por ser tão bela interiormente, era Ana quem dava brilho às suas roupas, e não suas roupas a ela. Os cabelos cacheados, com mechas douradas, repousavam sobre seus ombros como ondas sobre a praia. Não tinha grinalda, apenas carregava um pequeno buquê de lírios brancos na mão direita. Era a flor de que mais gostava, a que nascia nos pântanos, tal como ela. Ao vê-la, os amigos do Hospital Atlântico começaram a aplaudir e assobiar, expressando júbilo. Ninguém os acompanhou, apenas Marco Polo. O salão media 80 metros. Enquanto Ana e o pai andavam lentamente, as pessoas emocionadas os cumprimentavam com gestos e olhares. Lúcio sentiu-se um rei. Esqueceu por alguns momentos o tumulto inicial. Agradecia com a cabeça os cumprimentos. Enquanto caminhava, resgatava imagens do passado de Ana. A sua pequena filha crescera e tornara-se uma pessoa encantadora. Ao se aproximarem de Marco Polo, o protocolo foi quebrado mais uma vez. Jaime e Cláudio, que conheciam Ana, não contendo a alegria, levantaram-se e foram ao seu encontro. Lúcio amarrou a cara. Só não os ofendeu porque o momento exigia discrição. Vários convidados também condenaram a atitude deles. Diziam entre si: que povo brega sem cultura. Ana, humilde, os abraçou sem o menor constrangimento e os beijou, borrando levemente a maquiagem. Uma das jovens mais ricas do mundo se enriquecera com bens de que muitos dos presentes eram carentes: a naturalidade e a simplicidade. Seus gestos foram um brinde para os olhos de Marco Polo. Felicíssima, Ana ainda acrescentou. Cláudia, você está magnífica. Jaime, você está belíssimo. Ali Ramadã gritou em voz alta: que flor, que Alá a proteja. Isaac, do mesmo modo, bradou: que o Deus de Israel seja o seu cajado e a sua força. Lúcio, envergonhado, apenas movimentava as pupilas para ver as reações dos convidados. Suando frio, entregou a filha ao noivo. Procurou ficar um pouco afastado deles. Não queria ser fotografado ao lado daquela gente bizarra. Não queria ser alvo de chacota nas colunas sociais. Enquanto o juiz iniciava a cerimônia, uma pessoa aproximou-se furtivamente de Lúcio e deu-lhe uma péssima notícia que quase o fez desmaiar. Era o homem que balbuciara cretino para Marco Polo. Sabe quem foi o psiquiatra que denunciou os efeitos do Ventax? Disse como um predador diante da vítima. O crápula que me fez perder 100 milhões de dólares na bolsa de valores no mês passado? Inquiriu Lúcio. Exatamente. Não me diga que o estúpido do meu genro teve a coragem de convidá-lo. Quem é o vilão? É o seu próprio genro, disse o psiquiatra. E com sarcasmo adicionou: quem tem genro como o seu não precisa de inimigo. O que você está me dizendo, Dr. Wilson? Bradou profundamente abalado. Lúcio, 6 meses antes do debate de Marco Polo com o Dr. Paulo no Congresso do Psiquiatra, havia comprado 60% das ações da indústria farmacêutica que sintetizara o Ventax. Lúcio já era o dono da empresa quando o Dr. Paulo foi subornado. A empresa prometia ser uma mina de ouro se houvesse uma aceitação maciça da nova droga pela classe médica. Marco Polo começara a usá-la logo após o congresso e percebeu importantes efeitos colaterais em seus pacientes. Como foi desafiado pelo Dr. Paulo Melo, resolveu fazer uma pesquisa mais séria sobre esses efeitos. O resultado foi colocado num dos primeiros artigos que tinha publicado. O artigo saíra há um mês numa revista científica e rapidamente ganhou destaque na imprensa mundial, em especial nos jornais e TVs. Lúcio havia amaldiçoado o artigo, mas jamais passara por sua cabeça que Marco Polo fosse o autor. Lúcio repetia obsessivamente:
Todo remédio tem efeito colateral. E estão me perseguindo. As ações do laboratório caíram 15% e continuavam em queda. Foi um desastre econômico. Diante dos fatos relatados pelo Dr. Wilson, Lúcio mudou de cor. Começou a ficar taquicardíaco, ofegante, suar frio, parecendo estar diante da pior situação de perigo. O perigo era Marco Polo. A falta de simpatia por ele se converteu em ódio mortal. Imediatamente, mandou um segurança chamar o secretário de segurança. Ofegante, disse-lhe: precisamos interromper este casamento agora. Você está louco, Lúcio? Não, mas vou ficar. O que está acontecendo? Acabei de descobrir que meu futuro genro é o meu pior inimigo. Lúcio, você está brincando. Ele é uma boa pessoa, disse o secretário transtornado. Boa pessoa. Esse homem me fez perder 100 milhões de dólares em um mês. O secretário desmontou. Não estava acreditando. Jamais presenciara um evento tão perturbador. A festa, que já estava confusa, ganhou um clima de guerra. Enquanto isso, o juiz dava continuidade ao ritual. O que seu genro fez? Ele roubou? Quase isso. Ele acabou com a imagem de uma das minhas grandes empresas, o Laboratório Montex. Vou perder uma posição no ranking, disse inconformado. Ranking? Deixa para lá. O Dr. Wilson esclareceu para o secretário. O jovem psiquiatra denunciou na imprensa os efeitos colaterais de um dos nossos mais importantes medicamentos. Ele sabia que a indústria farmacêutica era de seu sogro? Perguntou o secretário. Sem convicção, o Dr. Wilson afirmou. Claro que sim. Ao saber disso, a falta de ar de Lúcio aumentou e ele começou a ter vertigem. Os convidados mais próximos ficaram comovidos ao ver a cena. Pensaram que ele estava emocionado em casar sua única filha. Deve estar sentindo solidão pela partida de Ana e a alegria de vê-la mulher, imaginaram. Pensaram que ele estivesse recordando a pequena filha correndo e brincando e agora assumindo os desafios da vida. Um deputado federal, sensível, aproximou-se, tentando consolá-lo. Eu compreendo, Lúcio. Já casei uma filha. Fique tranquilo. Agora você ganhou um filho. Ao ouvir isso, Lúcio sentiu um tremor súbito. Queria engolir o deputado, gritar com ele. Os dois amigos o seguraram. O deputado não percebeu o que estava ocorrendo. Movido de compaixão, voltou ao seu lugar. Em seguida, Lúcio voltou à carga. Um filho. Estou perdido. Termine esse casamento antes de começar. Ana entenderá quando eu desmascará-lo. Calma, Lúcio, disse o secretário. Calma. Você teve calma quando precisou de 50 mil dólares? Esse sujeito pode me arruinar. Lúcio Fernandes, como vários de seus amigos, não estava preparado para ser um bilionário. Ele gravitava na órbita do dinheiro, e não o dinheiro em sua órbita. Antes de enriquecer, era mais solto, sereno, sociável, despreocupado. Depois que se tornou um arquimilionário, passou a ser controlador, autoritário, ansioso, desconfiado. Precisava de muito para sentir pouco, e esmagou, assim, seu prazer de viver. Os empregados de seu palácio eram mais felizes do que ele. O dinheiro o empobrecera. Além disso, Lúcio tinha uma personalidade paranoica. Não chegava a ser uma psicose paranoica, pois não rompia com a realidade. Mas ele vivia atormentado com ideias de estar sendo perseguido ou lesado. Vivia com medo de sequestros. Tinha 3 carros blindados e andava com uma escolta de 4 seguranças. Não bastasse isso, não confiava nem em seus amigos. Achava que todo mundo se aproximava dele por interesse. Mas de todos os seus fantasmas psíquicos, o de que sua filha caísse nas garras de um aproveitador era o maior deles. Agora, aos seus olhos, seu maior pesadelo se materializava. O secretário ficou acuado porque Lúcio revelara que ele tinha precisado do seu dinheiro na frente do Dr. Wilson. Queria atender o dramático apelo de que lhe fora feito, mas como a situação era delicadíssima, ainda teve fôlego para retrucar. Como interromper este casamento? Já pensou no escândalo? Olhe para o governador. Há mais de 20 deputados federais, 10 senadores e 3 ministros presentes. São raros os empresários deste país que reúnem pessoas tão poderosas no mesmo lugar. Então Lúcio caiu em si. Embora muitos políticos dependessem do dinheiro dele para se eleger, o escândalo poderia gerar consequências imprevisíveis.
Então, de relance, olhou para os amigos de Marco Polo e viu uma paisagem que o incomodou. Olhem para esses miseráveis. Eles não precisam representar. São o que são. Maldito escândalo. Precisamos de um álibi. Capítulo 28. O cerimonial do casamento se iniciou. O juiz elevou o timbre da sua voz e pronunciou as famosas palavras. Se há alguém no recinto que tem alguma coisa contra este casamento, fale agora ou cale-se para sempre. Lúcio gelou. Queria gritar, mas não podia. Após um momento de silêncio, uma pessoa bradou na entrada do salão. O noivo abandonou a sua criança. Os presentes fizeram um silêncio mortal. Alguns começaram a passar mal. O juiz emudeceu. O acusador, ainda distante, insistiu. Por que você abandonou a sua criança? Elizabeth sentiu falta de ar e pensou. Jesus Cristo, nunca aconteceu isso em nossa família. Os políticos e empresários ficaram espantados. O secretário de Estado falou em tom baixo. A festa do ano promete ser o escândalo do século. As mulheres exclamavam. Que vergonha! Como alguém pode abandonar um filho? Todos começaram a condenar Marco Polo. Lúcio, num sobressalto, levantou-se, pegou o braço do secretário e disse. Esse é o nosso álibi. Esse cara nunca me enganou. Chame os seguranças. Retire Ana imediatamente do local. Calma, Lúcio. Espere. Esperar o quê? Isso pode gerar uma agitação incontrolável. A integridade física das autoridades poderá ser colocada em risco, disse Trêmulo. O homem estranho começou a se aproximar e a bradar. Você deixou a criança chorando, sem respirar. Alguns convidados comentavam. Assassino! Esse sujeito não vale nada. Ana sentia um nó na garganta. Marco Polo tentava ansiosamente levar os olhos para ver quem o denunciava. Seus amigos do Hospital Atlântico aquietaram até mesmo seus movimentos repetitivos. Quase não respiravam. A plateia, atônita, queria alcançar o acusador com os olhos. O salão tornou-se pequeno para tanta indignação. O burburinho era intenso. O secretário resolveu agir. Acionou 20 carros de polícia. Pediu que ficassem de prontidão ao redor do hotel. Também colocou os 50 policiais disfarçados a postos. Combinou que, ao levantar a mão direita e abaixá-la subitamente, estaria dando sinal para entrarem em ação. Iria retirar Ana, proteger Lúcio, as autoridades e os empresários mais importantes. Quando levantou a mão para dar o comando final, outra voz bradou vibrante no salão. Era a voz de Marco Polo. Eu assumo minha culpa. Abandonei minha criança. O ativismo profissional e as preocupações com a existência roubaram meu tempo. Mas prometo-lhe que não a abandonarei mais. As senhoras idosas começaram a dizer umas para as outras. Que pai desnaturado! Como pode trocar o trabalho pela sua criança? Isso é desculpa. Alimente-a com sabedoria, nutra-a com simplicidade, irrigue-a com liberdade. Não deixe sua criança morrer, eduque-a. O estranha falou com voz mais alta. Lúcio expressou. Além de meu inimigo, é um péssimo pai. O escândalo já está causado. Vamos, acabe com isso, disse ao secretário, empurrando-o para que tomasse uma atitude. O suor escorria como gotas de chuva pela face do secretário. Sabia que a confusão poderia ser tal que algumas pessoas corriam o risco de ser pisoteadas. Quando ia dar o comando pela segunda vez, viu Marco Polo pegando Ana pela mão e indo ao encontro do denunciante. Respirou fundo e pediu para que os 100 olhos fixados nele esperassem. Sim, eu a educarei. E olhando para sua noiva, exclamou. Pedirei para Ana me ajudar a cuidar dela. Alguns perplexos com a sua ousadia diziam. Irresponsável! Fez o filho e agora quer que outra mulher o assuma? Lúcio foi mais longe. Canalha! Quer introduzir um bastardo na minha família? Tem que ser agora, secretário. O secretário ergueu pela terceira vez suas mãos. Não podia desagradar quem tanto favorecera. Quando ia abaixá-la e dar início à agitação, outra voz ocupou o ambiente. Para a perplexidade dos presentes, em especial de Lúcio, uma jovem que sempre fora frágil, tímida, insegura e que não se expressava em público entrou em cena.
Ana exclamou. Cuidarei da criança de Marco Polo como se fosse meu filho. E olhando para os presentes, acrescentou. E quem não deixar sua criança interior viver, perderá sua espontaneidade, destruirá sua simplicidade, sufocará sua criatividade. Será infeliz diante de Deus e diante dos homens. Transformar-se-á num miserável, ainda que viva em palácios. Será estéril em sua inteligência, ainda que seja um intelectual. Os deputados, os senadores, ministros, banqueiros, industriais e suas esposas quase tiveram um ataque de pânico coletivo. Ofegantes, passaram as mãos no rosto, coçaram as cabeças, entreolharam-se e ficaram profundamente abalados. O denunciante se aproximou. Marco Polo proclamou. Falcão, meu amigo, só faltava você nesta festa. Ele e Ana o abraçaram afetuosamente e o beijaram. A plateia saiu do assombro e aos poucos foi se deslumbrando. O irreverente Falcão não podia aparecer de outro modo. Ele nunca se preocupara com a maquiagem social. Neste sublime momento da vida de seu querido amigo, não se importou com formalidades, nem se preocupou com o que os outros poderiam pensar das suas reações. Queria dar publicamente o melhor presente que um ser humano pode dar, seu coração. Seu jovem amigo estava se tornando famoso e saturado de atividade. Isso alegrava Falcão e, ao mesmo tempo, o preocupava. Sabia que, se Marco Polo, bem como qualquer pessoa que atinge o sucesso, não tomasse cuidado, poderia destruir no âmago do seu ser a criança curiosa, aventureira, ousada, que ama, que cria, que sonha e que se encanta com a vida. Sabia que o único lugar em que não era admissível envelhecer era no território da emoção. Muitos convidados já haviam destruído sua criança interior e viviam num asilo emocional. A existência havia perdido sabor. Viviam porque estavam respirando. Não se questionavam, não se interiorizavam e não percebiam que a vida e a morte eram fenômenos indecifráveis no teatro da existência. Tornaram-se plateia neste insondável teatro. Movimentavam-se muito, mas não saíam do lugar. Eram deuses ricos, famosos, mas falidos. Ana já havia estado com Falcão algumas vezes. Concordava e aprendia com as ideias dele e de Marco Polo. Eles a contagiaram com sua borbulhante alegria, sua coragem para explorar o novo e pensar diferente. Um ajudava o outro. Queria ser como eles, raciocinar como adulto e sentir como criança. Falcão estava presente porque também queria agradecer a Marco Polo por ter rompido seus paradigmas e ajudado a resgatar seu filho. Marco Polo foi discípulo e mestre, filho e pai, indicando que os pequenos podem aprender com os grandes e os grandes podem permitir-se aprender com os pequenos. Não há hierarquia no terreno da sabedoria. Após ver sua filha e Marco Polo beijarem um estranho homem, Lúcio não se aguentou. Sentou-se e só conseguia dizer: isso é uma miragem. O que está acontecendo? Não tenho a menor ideia, disse o secretário, limpando o suor do rosto com um lenço. Alguns convidados, agora mais tranquilos, abriram o leque do pensamento e exclamaram: que peça teatral fabulosa! Nunca vimos isso. Lúcio é um gênio. Outros, sob estado de choque, procuravam alívio nas altas doses de uísque e vodka. Outros, ainda, envoltos numa cortina de medo, temiam que saísse tiro no local. Apesar das reações distintas, a maioria do público, sob intenso impacto, se aglomerou ao redor dos três personagens, fazendo uma espécie de roda. Alguns subiram nas cadeiras e mesas para ver o espetáculo. O juiz do cerimonial piscava os olhos sem parar, num tique nervoso. Confuso, perguntou ao pianista: casamento de milionário é sempre assim? Após abraçar Marco Polo e Ana, Falcão recordou os velhos tempos das praças. Como se estivesse em cima de um banco, num ambiente completamente livre, proclamou para ambos: todo amor é belo em seu nascedouro, mas poucos resistem ao calor do sol. Que o amor de vocês suporte os testes da existência. Rodopiando Ana pela mão esquerda, Marco Polo bradou:
Velejarei pelos mares da ansiedade. Escalarei as montanhas dos medos e percorrerei os vales das decepções para não deixar o amor morrer. Farei tudo ao meu alcance para transformar esta bela mulher em princesa da minha história. As senhoras que queriam crucificar Marco Polo mudaram de opinião. Que rapaz romântico, que príncipe! É um desses que a minha filha precisa. Em seguida, Falcão se afastou um pouco de Marco Polo e começou a cantar com sua voz estridente a música que se tornara seu estandarte de vida. What a Wonderful World! Com as mãos, encenava a melodia e apontava para as flores. Marco Polo acompanhou. O piano e os violinos entraram em ação. Foi fenomenal! Enquanto cantavam, colocaram Ana no meio deles. No início da música, pediram licença em seus pensamentos a Louis Armstrong e mudaram completamente a letra, inventando algumas frases dirigidas à noiva. Para os dois pensadores, Ana simbolizava todas as pessoas que passaram pelo caos na infância, por irreparáveis perdas, mas apesar disso, acreditaram que valeria a pena viver. Sua superação os encorajava. A vida não a poupou, você suportou tormentas, mas sobreviveu, cantou Marco Polo. Obrigado por você existir. Com você a vida fica mais doce, cantou Falcão. E eu penso comigo, como você é maravilhosa, cantaram os dois juntos. Você tropeçou, feriu-se, mas não desistiu dos seus sonhos. Você brilha para nós, você brilha para o mundo. E eu penso comigo, como você é maravilhosa. A música penetrou no tecido mais íntimo da psique de Ana, tornou-se uma atividade sublime do saber, ao solvor da sua emoção. Provocou-lhe um êxtase e a fez chorar. A princesa que vivera numa masmorra se libertou. Enquanto chorava, um filme passava na sua mente, constituído de belas imagens, da imagem de sua mãe abraçando-a, tocando piano para ela, o primeiro encontro com Marco Polo, a conquista, a estrela que ele lhe deu. Raramente uma criança atravessou os desertos percorridos por Ana e raramente alguém encontrou um oásis tão agradável. Vários envolvidos também desataram a chorar. Após o canto em homenagem a Ana, Cláudia entrou em cena, gritou para os músicos. Valsa! E tirou Falcão para dançar. Sorrindo, fez um gesto com as mãos abertas, querendo dizer, vamos nessa! Os noivos também começaram a dançar, livres e alegres. Os demais amigos de Marco Polo também entraram na dança e começaram a revolucionar a festa. Posteriormente, Cláudia tirou outra pessoa para dançar. Falcão, entendendo seu recado, também convidou outra senhora, a esposa de um banqueiro que jamais havia dançado com o marido. Jaime chamou para dançar uma senhora de meia-idade que era solteira. Marco Polo pôs-se a dançar com Dora. Ana tirou um amigo idoso de seu pai, de quem gostava muito. Os músicos ficaram eufóricos, mas o juiz do cerimonial quase teve um ataque cardíaco. Gritava, ainda não terminei o casamento, mas ninguém o ouvia. Isaac não sabia dançar valsa. Ali Ramadã havia aprendido com Cláudia. Vendo o amigo deslocado, o próprio Ali tentou ensiná-lo. Sem receio de aprender, Isaac deu com o amigo os primeiros passos de dança. Foi a primeira vez na história que se teve notícia de que um palestino e um judeu dançaram juntos uma mesma valsa. De repente, apareceu o Dr. Jorge na pista. Marco Polo alegrou-se intensamente ao ver seu ex-professor de anatomia. Depois que o vendaval Marco Polo passara por sua vida, ele tinha revisto seus valores e sua rigidez. Sua esposa o suportara com heroísmo, mas valeu a pena. O Dr. Jorge aprendeu o caminho da afetividade. Tornou-se um homem dócil, gentil, sociável, que resgatou sua criança interior. Aprendeu a brincar com seus 2 filhos. Na festa de aniversário deles, vestia-se de palhaço para diverti-los. Fez também uma reviravolta na sala de anatomia. Sua primeira aula deixou de ser sobre técnicas de dissecação de vasos sanguíneos e de músculos e passou a abordar a crise existencial e os sonhos dos futuros médicos. O mestre aprendeu a amar o debate de ideias e não a submissão.
Mudou tanto que pedia para os alunos investigarem a história dos cadáveres que iriam estudar. Se não a encontrassem, deveriam imaginar uma história com sonhos, alegrias, perdas, desafios, para depois escrevê-la e afixá-la em cada mesa de anatomia em sinal de respeito às pessoas que ali estavam. O Dr. Jorge montou uma associação chamada Um Ser Humano, uma fascinante história. Essa associação objetivava ensinar alunos de outras faculdades a descobrirem o valor da vida e saberem que, para tornar-se um grande médico, é necessário ser um explorador, um Marco Polo que descobre grandes histórias por trás dos anônimos. Em seguida, apareceu discretamente na pista o Dr. Flávio, o especialista em emergência. Ele era agora chefe do setor em seu hospital. Após Marco Polo cruzar a sua vida, entendeu que diante da dor e da morte não há gigantes nem heróis. Tornou-se preocupadíssimo com os conflitos que se escondem atrás das cefaleias, das dores musculares, das dores no peito, das taquicardias, das crises hipertensivas. O Dr. Flávio, movido pela sensibilidade, montou a Associação Ser Humano Integral. Esta associação, constituída de médicos, psicólogos e psiquiatras, visava conscientizar, através de folhetos e palestras, os profissionais de saúde das salas de emergência de todos os hospitais do país para dialogarem com seus pacientes. Desejava treiná-los a ouvir com o coração e entenderem que tratavam de doentes e não de doenças, de seres humanos e não de órgãos. O sucesso desse treinamento diminuiu as internações, solucionou doenças e preveniu inúmeros suicídios. Sua esposa, grávida de 6 meses, fez questão de ir ao casamento de Marco Polo. Queria agradecê-lo pelas mudanças em seu marido, embora Marco Polo soubesse que quem mudara de fato as suas rotas tinha sido o próprio Dr. Flávio. O progresso emocional do marido fez com que ela se sentisse a futura mamãe mais feliz do mundo. Eis que apareceu o Dr. Alexandre. Quando Marco Polo o viu dançando com sua esposa, diminuiu o ritmo e o cumprimentou afetivamente. O nobre professor entendera que se um dos maiores gênios da humanidade, Einstein, foi vítima e também agente do preconceito, ninguém estaria livre desse mal. Fez então algumas pesquisas e detectou que muita gente ainda pensava que quem ia a um psiquiatra era louco. Com a ajuda de Marco Polo, montou uma associação denominada Preconceito Nunca Mais, para diminuir o estigma social dos pacientes psiquiátricos e para elevar a autoestima deles. Começou a mostrar que, no fundo, todo ser humano possui alguma doença psíquica, e a doença do preconceito é a pior delas. Apareceu por trás do casal de noivos, de um jeito suave, quase imperceptível, o homem bem resolvido, sereno, equilibrado, sábio, um artista da psiquiatria. Era o Dr. Anthony. Ele e a esposa, com quem estava casado há mais de 40 anos, dançavam como um casal de adolescentes. Os noivos pensaram, queremos envelhecer como eles, pois a maneira com que se olhavam revelavam que eles tinham transformado a fase de menor força muscular na fase de maior força de emoção e de cumplicidade do amor. Depois que Marco Polo debatera naquele famoso congresso sobre a ditadura da hipótese da serotonina, sobre o confronto entre a psiquiatria e a psicologia e expusera sua complexa tese de que a psique humana coabita, coexiste e cointerfere com o cérebro, o Dr. Anthony e vários professores ilustres de psiquiatria perderam noites de sono. Chamaram o jovem psiquiatra para montar uma sociedade científica destinada a estudar a última fronteira da ciência, a natureza da psique ou alma do Homo sapiens. Marco Polo, o Dr. Anthony e seus amigos faziam reuniões do mais alto nível acadêmico. Participar delas era como uma carícia na inteligência. Além disso, começaram a debater a possibilidade de a psiquiatria se tornar uma especialidade da psicologia, e não apenas da medicina. De repente, saiu do lado esquerdo da multidão uma pessoa apressada. Pedia licença com insistência. Caminhava eufórico em direção à pista de dança. Era o Dr. Mário. Ao vê-lo, Marco Polo parou de dançar. Abraçou prolongadamente ele e a sua esposa.
Dr. Mário, numa atitude inusitada, beijou-lhe o rosto. Em seguida, o diretor do Hospital Atlântico tomou sua esposa nos braços e, no centro da pista, começou a mostrar seus dotes. Quando conheceu Marco Polo, ele estava no terceiro casamento e em via de separação. Mas depois que o furacão Marco Polo passou pela sua história, as muralhas ruíram. Saiu do seu trono, deixou de ser um psiquiatra em casa, humanizou-se, tornou-se um cavalheiro. Seus 3 filhos, gerados nos 2 primeiros casamentos, estavam fazendo psicoterapia. Dr. Mário era especialista em criticá-los, apontar seus erros e ser um manual de regras. Mas após beber da fonte da espontaneidade e se tornar um dançarino na vida, começou a abraçá-los, beijá-los, cativá-los, ouvi-los. Aprendeu a pedir desculpas, reconhecer suas falhas e ter coragem de dizer que os amava. Seus filhos ficaram simplesmente perplexos com eles. Descobriram, afinal, que tinham um pai psiquiatra e não um psiquiatra pai. Rapidamente evoluíram no tratamento. Deixaram, assim, de ser futuros hóspedes de um hospital psiquiátrico. Dr. Mário deu um salto tão grande na compreensão da existência que começou a ministrar inúmeras conferências nacionais e internacionais, desestimulando a hospitalização na psiquiatria. Entendeu que a internação psiquiátrica causava arrombos no inconsciente. Nos casos em que ela era inevitável, os hospitais deveriam envolver os pacientes com dança, teatro, artes plásticas, levando-os a sentirem-se úteis. Contou com a ajuda de Dora e de outros psiquiatras. Cláudia era uma das mais ativas e Isaac tornou-se o maior patrocinador desse projeto. Isaac e Ali Ramadan também se tornaram sonhadores. Tinham longas conversas com Marco Polo para saber como poderiam fazer para ajudar o povo palestino e judeu a superarem seus conflitos. Gemiam emocionalmente a cada ataque terrorista dos palestinos e a cada retaliação de Israel. Choravam não mais por suas doenças, mas pelos seus povos. O hospital em que estávamos internados era um ambiente menos sofrível e perturbador do que alguns terrenos do Oriente Médio, pensavam. Sob a orientação de Marco Polo, entenderam que, infelizmente, a violência na Palestina matava fisicamente alguns e emocionalmente milhões. Não havia vencedores nesse conflito. Todos eram vítimas. Acreditavam que se palestinos e judeus se convencessem de que não eram 2 raças ou 2 culturas em conflitos, mas seres humanos da mesma espécie, com necessidades psíquicas semelhantes, grande parte das resistências e desconfianças mútuas seria debelada. Os 3 amigos batalhariam pela conscientização e propagação dessa ideia. À exceção de Isaac, a somatória dos recursos financeiros dos reacionários amigos de Marco Polo, que montaram programas para ajudar a sociedade, era irrisória. O saldo era quase negativo. Alguns tinham carros financiados, outros casas penhoradas e ainda outros dívidas nos bancos. Mas, apesar disso, fariam uma revolução social incomparavelmente maior do que a dos arquimilionários na festa de Lúcio, cujo PIB emocional era um dos mais baixos deste belo planeta azul. 2 meses antes do seu casamento, Marco Polo falara para Anne Falcão sobre algo que queimava em seu coração. O princípio da corresponsabilidade inevitável continuava controlando. Queria montar uma instituição chamada Ser Humano Sem Fronteiras, para tratar dos conflitos sociais, dos confrontos raciais, da crise da educação, das misérias físicas e psíquicas. Além disso, queria fazer um movimento mundial para pressionar as indústrias farmacêuticas de medicamentos psicotrópicos para investir parte de seus lucros na prevenção de doenças psíquicas. Sofreria graves consequências por essa ousadia. Marco Polo achava que a solução para os graves conflitos humanos passava pela juventude e não pelos adultos. Todavia, entristecia-se em saber o que o capitalismo selvagem estava fazendo com o ser humano, em especial com as crianças de todas as sociedades modernas.
Afligia-se ao tomar conhecimento de que na Inglaterra 78% das crianças a partir de 10 anos tinham como passatempo predileto ir às compras. Era o que demonstrava o Conselho Nacional do Consumo do país. Elas cresciam com uma ansiedade e insatisfação crônicas, porque não aprendiam a libertar sua criatividade e extrair prazer dos pequenos estímulos do ambiente. Na grande maioria dos países, a situação dos jovens era semelhante. Falcão e Marco Polo perturbavam-se com a fome física e emocional do terceiro milênio. A cada 5 segundos morria uma criança de fome no mundo, e a cada segundo assassinava-se a infância de uma criança pelo consumismo. Poucos se importavam com esses 2 gravíssimos crimes contra a humanidade. Os 2 amigos rebeldes lutariam com todas as suas forças, até a sua última gota de sangue, para que milhões de jovens de todas as raças, de todas as religiões, de todas as culturas, deixassem de ser servos de um sistema social que entorpece a mente, rouba-lhes a identidade e os transforma em meros clientes. Queriam que eles se engajassem no projeto Ser Humano Sem Fronteiras, se apaixonassem pela humanidade, criassem projetos mundiais para transformá-la. Para eles, os jovens deveriam atuar no palco da vida como atores principais e não morrer na plateia, subjugados por uma vida individualista, ilusória, autodestrutiva, dependente, encarcerada pela rotina e amordaçada pelos padrões doentios de beleza. Marco Polo tinha falhas, precipitações, momentos de ansiedade, mas conviver com ele era um convite para andar em solos nunca antes percorridos. Faria da sua história uma grande odisseia, tão excitante como a de Marco Polo do século XIII. Iria envolver-se em grandiosas confusões, abalaria alguns pilares da sociedade, sofreria perseguições implacáveis. Mas não mudaria seu jeito de ser. Nem mesmo deixaria de abraçar árvores e falar com as flores. O relacionamento com Ana arrebatou ainda mais a sua coragem. Jamais se viu um casal tão louco por aventuras. O tumulto na festa do seu casamento era um reflexo da vida que teriam. A desordem era tão grande que havia risco de casamento não se realizar. Marco Polo alegrou-se em ver seus amigos reunidos sem receio da vida. Aprendera com todos eles. Para delírio de Lúcio Fernandes, não apenas os amigos de Marco Polo quebraram o protocolo. Alguns casais, incluindo empresários, deputados, senadores e até um ministro, deixaram de ser espectadores e entraram na pista de dança. A maioria das autoridades, dos empresários e das celebridades, no entanto, ficou irritadíssima com Lúcio, pois tinham vindo fazer contatos políticos e sociais, mas encontraram um bando de lunáticos. Amarraram a cara, curtiram o velho mau humor. Havia outros psiquiatras presentes. Alguns acharam que estava havendo um delírio coletivo. Outros se soltaram, não fizeram exigências para se relaxar. Deram oportunidade ao prazer. Lúcio começou a ter crises histéricas. Esfregava as mãos repetidamente no rosto. Rangia os dentes. Seus lábios tremiam. Tornou-se um sério candidato ao Hospital Atlântico. Olhou para o secretário, seu guardião, e repetiu: rapte minha filha. Leve-a embora deste local ou vai haver um segundo suicídio na família. Você está maluco, Lúcio? $500.000 pelo serviço, disse sem titubear. Quanto? O secretário vacilou. Nisso, um casal o atropelou enquanto dançava. O assunto ficou momentaneamente truncado. Nunca mais houve um episódio chocante como aquele. O juiz do cerimonial, de meia-idade, já fizera o casamento de muitas pessoas, mas por insegurança nunca se casara. Durante o conturbado casamento, ainda não concretizado, pensou perplexo. É melhor não se arriscar. Foi um evento irreverente, de uma jovem que se encantou com um vendedor de sonhos que contagiou pessoas mutiladas que reconstituíram suas vidas e que, apesar de todas as suas limitações, aprenderam a dançar a valsa da vida com a mente livre, sem medo de ser o que são e sem medo do amanhã. Não foi um final feliz, foi uma vírgula feliz, pois esta história, assim como a vida, não tem um ponto final.
É um eterno recomeço. A felicidade teria de continuar a ser reconstruída, pois ainda chorariam, atravessariam perdas, desafios, ansiedades e incompreensões. A certa altura, Marco Polo, Falcão, Ana, o Dr. Mário, o Dr. Antony e outros amigos fizeram uma roda no meio do salão e começaram a girar com emoção. Giraram, giraram, giraram. Enquanto giravam, observavam atentamente